Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu gostaria de iniciar, a nossa palestra de hoje, felicitando todos pelo Dia Mundial da Preservação Digital. Todos os profissionais, indivíduos, sociedades, todos que atuam, que buscam, que estão inseridos nessa área, né? Que a gente possa festejar a preservação, o Dia Mundial da Preservação Digital. Então, para iniciar, eu vou compartilhar aqui com vocês um PowerPointzinho para que a gente possa seguir, né, que a gente possa ir acompanhando e que possamos trocar informações, a gente possa trocar, as informações, né, que a gente possa aproveitar bastante. Então, meu nome é Brenda Rocco, eu sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e atuo no curso de arquivologia. E meu objeto de estudo, tanto do meus projetos de pesquisa, extensão e as disciplinas, são documentos arquivísticos digitais. Estão imersos nesse universo digital, seja para gestão ou seja para preservação em ambiente digital. Então, é onde eu me sinto confortável, onde eu atuo, onde eu busco trabalhar, pesquisar, né, um pouquinho mais. E aí eu quis trazer para vocês hoje, vamos dizer, resultados preliminares do meu doutorado, da minha tese de doutorado, que eu concluo esse ano, e ela fala sobre as variáveis da preservação digital, mais do que uma questão técnica. Por quê? Para a gente poder pensar um pouco sobre as variáveis que atuam nessa preservação digital, né? São só questões técnicas ou chamadas tecnológicas? O que mais a gente tem para falar sobre isso? Então, venham para que a gente possa atuar, pensar um pouquinho mais sobre isso. A gente começa pensando no universo não digital, né? O indivíduo, ele sempre teve necessidade, o ser humano, de se comunicar. E resultado dessa comunicação são as informações que ele passou a registrar. Então, é registro lá no início, né? A gente registrava nas pedras, né? Tem lá as pedras, pergaminhos, tábuas, argilas, papel, imagens, imagem em movimentos, os documentos arquivísticos. Então, a gente tem diversas formas de registros de documento, né? De registros informacionais, de documentos. Isso no ambiente não digital. E por que eu trouxe isso, gente? Para a gente pensar que esses mesmos registros passaram a ser feitos também no ambiente digital. Então, aquelas informações que a gente tinha circulante no ambiente não digital, a gente passou a ter também no ambiente digital, que é onde o homem hoje utiliza para se comunicar, para se informar, né? Onde ele tem relações profissionais, relações pessoais, tem as redes sociais digitais, onde o homem passou a se comunicar de todas as formas. E aí a gente tem esses registros informacionais, a gente tem esses documentos em formato de música, textos, imagens em movimentos. A gente tem ali correspondência nos e-mails, a gente tem as redes sociais digitais, tem diversos documentos nesse ambiente, né? E a gente tem que pensar como dar conta de preservar esse legado. Como a gente vai preservar esse legado? E aí é o que a gente pensa, que esse universo digital, a revolução chamada revolução digital, essas novas tecnologias da informação e comunicação, elas trouxeram mudanças significativas, mudanças socioculturais muito significativas. E eu busco justamente pensar as variáveis a partir do quê? Do social, do olhar social. Né? Então, eu uso da teoria social, eu uso os teóricos sociais para poder analisar essa preservação digital, como ela pode ser melhor feita, melhor pensada, melhor estruturada e implementada. Por quê, gente? A tecnologia está imersa na sociedade, né? Está imersa nos fazeres do cidadão, do indivíduo. Então, a gente tem que ver como isso tem impacto nele, como eles impactam na própria tecnologia. É aí que a gente busca pensar um pouquinho no âmbito da minha tese. Eu gosto dessa citação, eu trouxe para vocês da preservação da Pinheiro e Granato, por quê? Para que a gente possa entender que o objeto de preservação ele é amplo. Quando a gente fala assim, preservação, eu tenho preservação desde a camada de ozônio, meio ambiente, água, as preservações de documentos não digitais, documentos digitais. Né? A gente pode ter preservação do patrimônio documental, do patrimônio cultural. Então, a gente tem diversos objetos da preservação. E eles, cada um na sua área, ela tem suas especificidades que devem ser pensadas para que a gente possa atuar. No nosso caso, quando a gente fala do patrimônio documental, ele está imerso no quê? Nos bens culturais, né? Nos patrimônios culturais.
E aí é que a gente tem um desafio muito grande, porque tudo que envolve diretamente o indivíduo, que é resultado das ações do indivíduo, a gente tem que pensar com toda essa complexidade dos indivíduos da sociedade que ele está inserida, todas as forças que regem essa sociedade. Daí a gente pensar nas variáveis que atuam na preservação digital, né? Ela não é algo estanque, ela é algo que está envolvido com o próprio indivíduo, com a complexidade que esse indivíduo e essa sociedade traz para a gente. Então, daí a gente pensar o quê? Nas 4 variáveis, né? Quando a gente vai pensar na preservação digital, nessas variáveis, algumas perguntas a gente tem que fazer. O que preservar? Para quem preservar? Para que preservar? Quando preservar? Como preservar? Quem vai ser responsável por essa preservação? Por quê, gente? Eu tenho que ter um norte. Vou preservar tudo? Não, não vou preservar tudo. Nós vimos que a gente tem diversos objetos de serem preservados. Então, a primeira coisa tem que delimitar qual é o objeto que eu estou querendo preservar. Vou preservar os documentos em ambiente digital. Que documentos são esses? Para quem são esses documentos? Quem vai ser responsável por fazer a preservação desse documento? Como vai ser feita a preservação desse documento? Então, a gente traz essas questões quando a gente vai pensar na preservação, que é o que a gente chama de um programa de preservação digital. E eu tenho que fazer esse questionamento, eu tenho que ter essas perguntas, né? E aí a gente entra no que, de fato, é o nosso debate, nas variáveis. Quando a gente pensa nas variáveis, para a minha pesquisa, eu estruturei essas 4 variáveis, né? Arbitrei para essas 4 variáveis. Tem relação direta com as ações do cidadão, tem ação direta com as lentes dos teóricos sociais, eles atuam muito, analisam a sociedade a partir dessas 4 visões, e foram as que eu quis trazer para a minha tese, que eu estou trazendo para vocês. Então, a variável técnica, que é a mais conhecida de todo mundo, e ela traz justamente as questões técnicas ou chamadas tecnológicas, né? E por que eu faço essa distinção, gente? Tecnologia, ela pode ser vista de várias acepções, né? O Álvaro Vieira Pinto, que é um filósofo, então ele fala que eu posso ver a tecnologia a partir de 4 acepções, vamos dizer assim. Uma da tecnologia como sinônimo de técnica, que é isso que a gente fala, TIC, as TICs. Que tecnologia é essa? Na verdade, estou falando da técnica binária, né? A tecnologia como campo de conhecimento, a tecnologia como a praxis, né, de uma área. Então, assim, eu tenho diversas formas de ver essa tecnologia. E para a tese, então, eu recortei, ao invés de ficar falando em tecnologia, eu passei a usar o conceito de técnica, porque eu estou falando dessa técnica binária, né? Nesse momento, na variável. Quando a gente fala na variável, estou falando dessa variável técnica mesmo. Então, estou falando eu vou preservar usando repositório digital, estratégias de preservação como emulação, migração, qual hardware, qual software eu vou utilizar, eletricidade, tudo isso, assim, tudo que eu tenho que envolver, que eu tenho que pensar, que eu tenho que ter disponível, está nessa variável técnica. Então, eu estou aqui debatendo, eu vou fazer uma preservação sistêmica, que é entre sistemas, o sistema de gestão se conversando diretamente com o sistema de preservação, eu vou atuar as estratégias de preservação avulsa, fora de sistema, como é que vai ficar no servidor, vai ficar no repositório digital confiável, repositório arquivístico digital confiável, são questões que eu penso na variável técnica. Depois tem a variável política, tá, gente? Essas variáveis não são estanques, elas se relacionam o tempo todo, seguindo a própria complexidade da sociedade. Então, aqui também, elas não são estanques, foi um recorte para que a gente pudesse pensar. A variável econômica, eu posso pensar de 2 olhares. Que é aquele, vamos dizer assim, o micro, que eu estou pensando o valor de fato que eu vou gastar com essa preservação e para manter essa preservação. Então, a quanto que eu vou gastar, quanto de verba eu tenho disponível para fazer a preservação digital, quanto que eu vou gastar com pessoal, com recursos, né, pessoal, com recursos materiais, com servidor, com um repositório digital confiável, com um formato. Se eu estou usando formato proprietário, eu vou ter valor para renovar minha licença, eu tenho como passar isso para o formato aberto. Então, assim, tudo isso tem um lado econômico, que seria o micro, eu tenho o macro também, que é pensar a própria informação registrada desses documentos como um bem de consumo, um bem onde a gente tem um valor monetário ali embutido. A gente vê muito isso quando fala nas redes sociais digitais, que tem toda aquela guerra de informações, né? Compras de informações, enfim. Então, aqui também eu estou olhando desses 2 focos, né? Dessas 2 lentes. Temos a variável política, que eu posso pensar desde a própria estrutura, criação de políticas, de leis, de normas, de procedimentos que envolvam a preservação digital, e eu tenho que ter isso, eu tenho que dizer como fazer essa preservação digital, eu tenho que saber como ela vai ser feita,
né? Quem vai fazer, como fazer, tudo isso tem que estar legislado também, tem que estar em leis, normas e procedimentos, como eu tenho a própria questão das estruturas de classe, né? Que a gente fala em poder, a gente tem aquelas estruturas de classe. Então, eu tenho que ter em mente que a preservação ela é arbitrária. E ela só preserva o que eu mando preservar. Se eu quero preservar, se eu deixo essa preservação na mão do Estado, eu vou ter a preservação das classes dominantes, seja políticas ou economicamente. Então, assim, aí acaba se refletindo, se a gente pensar num arquivo nacional, na Biblioteca Nacional, no arquivo municipal, arquivo estadual, biblioteca estadual, museu estadual, enfim, eu tenho ali o reflexo da minha classe dominante. Por quê? Porque a política é feita, vamos dizer assim, entre aspas, para a preservação dessa memória, né? Então, a gente tem que pensar como eu vou fazer isso amplamente, como é que eu vou poder atingir todas as informações, todos os grupos sociais, aqueles grupos sociais que querem ser atingidos também por essa preservação digital. Não é mesmo? Eu tenho grupos sociais que nem têm essa relação com o ambiente digital. Então, tem que pensar isso politicamente, é uma estrutura política, de fato, para poder fazer a preservação digital. Também temos a variável sociocultural, né? Porque essa tecnologia, essas técnicas, elas estão imersas numa sociedade que é, gente, tá ali, emanada, né, tem alguma cultura embutida nela. E esses registros, esse documento também faz parte disso. Então, eu tenho que analisar que grupos sociais são esses, que registros são interessantes para eles. Eu preciso que eles me digam, eu preciso motivar que eles preservem também os registros dele. Quem é? Para que eles querem? Qual é a relação deles com essa tecnologia? É interessante preservar? Então, eu vou mapear também, saber como é que essa sociedade, quem lidera, como lidera, se eu vou criar essa preservação local, uma preservação individual, preservação só essa memória oficial, eu vou analisar as relações sociais, a cultura, o que essa cultura me diz. E a gente, às vezes, vamos supor, eu estou num grupo social que não tem nem dinheiro para comer, né? Como é que eu posso falar em preservação digital para eles? Como é que vai se dar nisso? Eu estou lá pensando, vamos supor, estou pensando no sertão lá, nordestino, que não tem nem eletricidade, não tem energia elétrica. Como falar em preservação digital dessa população? Não tem nem como falar, mas é preciso também que eu toque, que eu faça esse mapeamento dessa sociedade que eu estou pensando, né, em preservar, que eu estou querendo preservar. Eles vão, estou fazendo a preservação digital da sociedade, é dela toda? Não, não é dela toda. A preservação ela é arbitrária. Eu tenho que saber o que está ficando de fora. Até porque, se eu quiser ter alguma atividade, alguma ação para esse legado que está de fora, eu possa saber, né? Eu posso atuar ali. E aí, nesse sentido, a gente pensa também nos diversos tipos de documento, quais documentos que eu tenho, né? Então, eu trouxe a imagem só para a gente refletir, que eu não vou preservar apenas documentos textuais. Eu tenho fotografias, eu tenho pinturas, eu tenho esculturas, eu tenho mapas, eu tenho games, né? Isso aqui são reflexos da sociedade, são documentos. Podem não ser documentos arquivísticos, mas são registros informacionais, registros de uma cultura. É um patrimônio também. Como eu vou preservar? Mais uma vez, aqui eu tenho que olhar, e cada um desses ele tem também suas especificidades, né? Quando eu falo de uma pintura, como eu falo de uma escultura, eu tenho metadados específicos, eu tenho softwares específicos também para determinados tipos documentais, então tudo isso eu tenho que ter em mente quando eu falo em preservação digital. E aí eu trago duas reflexões para a gente fechar. Uma do Miguel Arellano, que é quando ele fala da preservação, que ela precisa, né, ser de uma responsabilidade compartilhada. É aquilo que o ditado diz, uma andorinha só não faz verão. Então, eu tenho que compartilhar as responsabilidades dessa preservação digital, seja para os técnicos, né, gente, para o preservador, para o arquivista, para o tecnologista da informação e comunicação, para o bibliotecário, para o museólogo, para todos, para o cientista da informação e também para o Estado, para o indivíduo, para a sociedade, para todo mundo que está envolvido com essa preservação digital. Né? Então, tem que ser algo compartilhado. Eu tenho que envolver os indivíduos, eu tenho que envolver os técnicos, os profissionais, os pesquisadores, as instituições, eu tenho que envolver para que, de fato, eu faça uma preservação digital digna e de qualidade, ainda mais quando a gente fala em uma preservação de um patrimônio documental. Né? A outra reflexão que eu deixo, que é essa do Paulo José, que eu acho ela muito importante para a gente pensar, olha, um povo que não se preocupa em preservar sua memória perde-se na história e se aniquila a curto prazo na sua cultura. Gente, isso é muito forte. Se eu não preservo
se eu não preservo a minha memória por meio também dos meus documentos, os meus documentos também são memória, os meus registros informacionais também fazem parte do que eu fiz, das ações que eu tive, eu estou me aniquilando. Eu estou aniquilando uma cultura, eu estou aniquilando um dado momento, uma sociedade num dado momento, né? Então, assim, eu tenho que saber o que preservar e como preservar, para que eu possa me manter íntegro também, para que eu possa existir, vamos dizer assim, nesse ambiente digital. Então, vamos ter cuidado, carinho com a preservação, né? Para que, de fato, a gente possa fazer ela da melhor forma possível. E aqui eu deixo, então, meu contato para vocês. É claro que é rápido, mas é para a gente deixar mesmo os pontos de inquietação, as nossas angústias, as nossas visões. E caso vocês queiram saber um pouco mais, vocês podem perguntar no chat, que está aí. Vocês perguntam que a gente está aqui para responder. E tem também os meus contatos, tanto o meu e-mail quanto a minha página no Facebook. Podem entrar em contato comigo, que a gente pode ampliar um pouco mais esse debate, trocar, enfim, as informações. Convido também todos vocês para que fiquem aqui para assistir após a minha palestra, a palestra do Fabiano Couto Correia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, com o tema Panorama das Iniciativas de Preservação Digital de Dados Científicos. Gente, não perca, a palestra vai ser maravilhosa, esse nosso dia vai ser maravilhoso, que a gente possa compartilhar cada vez mais, trocar cada vez mais, aprender um pouco mais, ensinar um pouco mais também, que a gente possa trocar e festejar muito esse Dia Mundial da Preservação Digital. Então, mais uma vez, parabéns, obrigado a todos e todas vocês que estiveram aqui presentes.